Gênesis 13, versículo 1. E Abraão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Esses dois versículos querem dizer que tem sido forçado a sair do Egito. Abraão retornou para o sul, o último lugar em que vivera na terra prometida, antes da sua ida para a África. Versículo 3. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início entre Betel e Ai. Abraão seguiu em direção a norte até Betel, uma área de Canaã, com mais chuva e, consequentemente, com mais vegetação do que o sul. Esta mudança provavelmente foi necessária a fim de alimentar os grandes rebanhos de Abraão e de seu sobrinho Ló. Versículo 4. Até o lugar do altar que ele fizera ali no início, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Isso quer dizer que o retorno físico de Abraão ao lugar onde Deus primeiro lhe falara na terra prometida se assemelhou a uma consagração espiritual da sua vida a Deus, pela primeira vez desde que deixara Canaã e fora para o Egito. Abraão invocou o nome do Senhor. Versículo 5. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque era muito os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. Esse versículo quer dizer que, especialmente durante os meses secos do verão, a terra ao redor de Betel e Ai estava muito seca para tamanha quantidade de rebanhos e pessoas. Para permanecerem na área, Abraão e Ló teriam de se afastar. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e dos pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Isso quer dizer que, com limitados recursos naturais, era inevitável a contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Versículo 8. E Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Abraão acalmou a situação de tensão que tinha azedado o relacionamento entre ele próprio e seu sobrinho, e entre os seus pastores, uma vez que eles eram irmãos e estavam rodeados por muitos grupos que não tinham quaisquer motivos para lhes serem amistosos. Era importante que eles fizessem um acordo. 9. E não estava a terra toda diante de ti? Suplicou-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Esse versículo quer dizer que Abraão compreendeu que a única maneira de pôr fim à controvérsia era a separação deles. Como membro mais velho e cabeça do clã, ele deveria ter sido o primeiro a escolher a região na qual viveria. Porém, Abraão graciosamente te passou a escolha para Ló, permitindo que seu sobrinho reivindicasse o lugar mais desejável na terra inteira. Versículo 10. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Esse versículo quer dizer que, pensando especialmente na necessidade de água e pasto para os seus rebanhos, Ló estava particularmente interessado nas extremidades sul da planície de Jordão, uma área bem regada em todo lugar. Tão próspera era essa região antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, com 2 cidades prominentes ali localizadas, que ela foi considerada como sendo tão exuberante quanto o Jardim do Senhor, ou Jardim do Éden. O nome, Zoar, antecipa os eventos de 19 e 20 e 22. O nome da aldeia, nessa ocasião, era Bela. Versículo
11. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Esse versículo para o leitor atento, a viagem de Ló para o leste tem algumas implicações perturbadoras. Outras situações no capítulo anterior de Gênesis, nas quais o leste é mencionado como destino, compreendem aqueles que Adão e Eva, após o seu pecado no Éden, de Caim após o seu julgamento e da humanidade pecadora antes do início da Torre de Babel. Versículo 12. E Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície e armou sua tenda em direção a Sodoma. Esse versículo quer dizer que Ló aparentemente viveu uma experiência transicional, habitando nas cidades das planícies, enquanto também mantinha sua tenda em direção a Sodoma, a fim de manter os seus rebanhos. E 13. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Esse versículo quer dizer que o estado de depravação dos homens de Sodoma, e a maioria, como eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor, será tratada mais adiante nos capítulos 18 a 20 e 19 a 25. Versículo 14. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleve agora os teus olhos e olha no lugar em que estás para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês para sempre eu te darei, e a tua semente. Esses versículos querem dizer que quando Abraão deu parte de Canaã para Ló, num acordo que ofereceu terra por amor à paz, tal pacto ameaçou o cumprimento da antiga promessa de Abraão. Todavia, as promessas de Deus não podiam ser frustradas pelos atos de Abraão. Apesar do compromisso de Abraão com Ló, o Senhor mesmo daria a Abraão toda a terra que ele estava vendo, em todas as direções. E mais ainda, Canaã também haveria de permanecer a semente de Abraão para sempre. Contudo, a descendência de Ló não seria deixada sem territórios. Seus filhos, Moabe e Ben-Ami, seriam os fundadores de Moabe e Amon, nações leste da terra prometida a Abraão. Versículo 16. E eu farei a tua semente com o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Esse versículo quer dizer que, além da terra, o Senhor também prometeu a Abraão uma semente numerosa, demais para se poder contar. Visto que Abraão tinha mais de 75 anos e ainda não possuía filhos, no fim em que o Senhor lhe falara tais palavras, essa promessa divina era particularmente surpreendente. 17. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abraão removeu sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Esses dois versículos querem dizer que talvez, com um teste para a fé de Abraão, o Senhor lhe deu duas ordens. Com elas veio uma reafirmação da promessa feita anteriormente quando Abraão chegou na terra prometida. Imediatamente após a ordem de Deus para percorrer a terra no seu comprimento e na sua largura, o patriarca habitou na planície de Manre, um local aproximadamente de 3,2 quilômetros ao norte de Hebrom. Hebrom tornou-se a principal residência de Abraão e mais tarde seu filho de Isaque.